Como muitos de vocês devem saber, existem muitos vícios e pode-se viciar em muitas coisas. Há pessoas viciadas em bebidas, outras em cigarro, algumas em comidas, em drogas ilícitas, em cassinos, como vimos no último vídeo, e até mesmo em exercícios físicos e em trabalho. São vícios conhecidos e existem muitas campanhas que buscam prevenção e cura de quem sofre isso. Mas existe um vício que é muito pouco falado, é desconhecido pela maioria das pessoas, e muitos viciados nem percebem que sofrem desse vício. Também é um vício que gera muita vergonha, e muitos podem achar que são únicos no mundo e que sofrem disso sozinhos. Eu estou falando aqui do vício em sonhar, mas não sonhar dormindo, mas sim no sonhar acordado, nos devaneios, o vício em devanear, e fugir da realidade e ir para o recanto de imaginação, onde tudo é melhor. Olá humanos, meu nome é Alia, sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. No vídeo de hoje eu vim falar sobre Maladaptive Daydreaming, que em tradução livre é algo como um devaneio não adaptado. Basicamente é um termo utilizado para descrever quem devaneia demais, devaneia excessivamente, além do que é recomendado, além do que é saudável. Seria o vício em sonhar, mas não sonhar dormindo, mas sim em sonhar acordado. Faz um certo tempo, não muito, eu vi um vídeo da Vitória falando sobre esse assunto. E eu confesso que eu demorei um pouco para ver o vídeo dela, fiquei um pouco resistente em ver, porque esse é um assunto que é meio complicado para mim, meio que ele mexe comigo. Isso porque eu já sabia esse termo, porque eu já tinha visto um vídeo, se eu não me engano foi do Freak TV, falando sobre esse assunto há muitos anos atrás. E foi onde eu descobri sobre isso, e ver aquele vídeo me deixou muito chocada, porque eu comecei a me identificar muito com o que era falado ali, e comecei a perceber que eu tinha aquele tal vício. E perceber e admitir que você tem um problema, que você tem um vício, nunca é fácil, nunca é algo agradável, né, de se fazer, é sempre algo que incomoda a gente, é difícil pra gente admitir que tem um problema. Então aquele vídeo mexeu muito comigo e falava mais de casos extremos, né, a maioria em outros países, e querendo ou não, eu me vi muito como um ser bizarro, sabe, como tendo um vício muito esquisito, e me senti muito incomodada com isso. E quando eu, né, vi o vídeo da Vitória ali, quando apareceu pra mim aquele vídeo, eu imaginei que seria um vídeo parecido com aquele outro que eu vi, que falaria de casos bizarros, extremos, desse tipo de vício do outro lado do mundo, e que mais uma vez eu ia me sentir como um ser bizarro, que tem um vício esquisito que quase ninguém mais tem, a não ser um bando de malucos do outro lado do mundo, que tem casos bem extremos, como acho que de uma mulher que não vivia, ficava anos presa no próprio quarto, sem viver a vida, só ali imaginando coisas na cabeça dela, só devaneando, sem fazer nada da vida dela. Eu fiquei um pouco incomodada, mas até que eu resolvi ver, resolvi assistir, e eu me surpreendi de forma muito positiva. Isso porque no vídeo da Vitória ela fala, né, disso e tal, desse problema, só que ela dá o relato dela, porque ela também é uma viciada em sonhos, ela também sofre desse mesmo problema, ela também tem esse vício, e ela dá o seu próprio relato disso. E isso pra mim foi muito bom, porque é bom ver que, né, tem uma pessoa aqui no Brasil, uma pessoa que tem uma vida normal, né, não é um caso extremo no outro lado do mundo, é uma pessoa aqui no Brasil que tem uma vida normal, que tem um canal no YouTube de sucesso, que tem amigos, que tem família e vive sua vida normal, mas que também tem esse problema, que também lida com esse vício. E eu me identifiquei muito com o relato dela, com muitas coisas, bem parecido mesmo, e isso me motivou a ter coragem de vir aqui conversar com vocês sobre isso, né? Porque eu percebi que vocês gostam, né, quando eu me abro, quando eu falo vídeos falando sobre coisas tal da minha vida, sobre problemas que eu tô passando. Eu percebi que vocês gostam, vejo que em outros canais, outras pessoas que também fazem isso, o público também gosta, se identifica muitas vezes. E eu pensei, por que não também fazer isso, né? É difícil pra mim, eu tenho um pouco de dificuldade de falar da minha vida pessoal, de falar dos meus problemas. Eu sou aquele tipo de pessoa que sofre calada, né? Que não se abre, tem dificuldade de se abrir, de falar sobre isso. Mas por que não utilizar o canal como uma forma de me abrir? Querendo ou não, é uma forma de conseguir lidar melhor com isso, né? De ter mais facilidade de me abrir, porque eu sei que isso é um problema, eu sei que eu não deveria ser assim. A gente tem que se abrir às vezes com as pessoas, né? Às vezes você
desabafar é bom, ajuda você a superar os problemas. Então, eu vou tentar utilizar o canal para de vez em quando fazer uns vídeos assim também, né? Falando mais sobre minhas vivências e sobre problemas que eu passo e como eu tento superar esses problemas. E aqui está um vídeo sobre isso. Então eu vou dar o meu relato, a Vitória deu dela, e aqui eu vou dar o meu de alguém que passou por isso, que teve que lidar com esse vício e hoje é controlado. Hoje esse vício é bem mais controlado, eu consegui meio que superar isso. E eu vou dar o meu relato aqui de como isso começou e meu processo para superar isso. E gente, os cachorros estão malucos hoje, não vai ter como. Eu já arrumei tudo, eu disse, não faz ideia do trabalho que dá pra arrumar esse cenário, pra arrumar tudo isso, microfone e tal. E aí os cachorros não estão ajudando mesmo. Então é bem possível que saia som de cachorro de fundo, estão tocando música também, então pode ser que também saia. Eu sempre ponho uma trilha sonora, né, pra ajudar também a abafar esses barulhos externos, mas não sei, vai ser difícil, vai ter que ser assim mesmo, gente, desculpa, porque não vai ter como, senão eu não gravo esse vídeo hoje. Já tá quase na manhã, eu tô aqui, vai dar quase meia-noite agora gravando esse vídeo. Então, é o horário que tem pra gravar, o horário que tá mais quieto, mas os cachorros estão bem agitados, e nem são os mesmos, os cachorros estão quietinhos. Agora os cachorros do vizinho, meu Deus do céu, sei que tá acontecendo. Então, se sair barulho de cachorro, me desculpa, gente, tá difícil hoje. Mas vamos do começo, então, falando do meu relato. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, muito imaginativa. E eu não me lembro bem quando, porque eu era muito pequena, mas eu tenho lembranças desde os 4 anos de fazer isso. Que as minhas brincadeiras basicamente eram criar, imaginar histórias e interpretar essas histórias que eu estava criando e imaginando. Então eu criava mundos e personagens, universos, geralmente bem fantasiosos e aventurescos, com batalhas, com aventuras, personagens guerreando e com muitas magias. Eu sempre fui da fantasia, esse sempre foi meu gênero favorito de criar histórias, desde pequenininha. E eu criava essas histórias, eu interpretava elas. Na época eu ainda não sabia escrever, eu era muito pequena e também nunca tive muita paciência para desenhar, nunca foi uma coisa assim. Queria muito gostar de desenhar, mas não tenho muito jeito e também não tenho muita paciência. Então, um jeito que eu tinha de externalizar essas histórias que eu criava na minha cabeça era interpretando elas. Então eu fazia meio que teatrinhos, assim, eu interpretava os personagens, eu fazia todos os personagens, não eram os meus brinquedos os personagens. Os brinquedos às vezes eles eram elementos de cena, mas os personagens em si era eu mesmo que interpretava, fazia todos eles e até fazia modificações na minha voz para cada personagem diferente. Pois é, chegava nesse nível. E não, eu não sou o tipo de pessoa que sabe fazer várias vozes e tal, que imita outras pessoas. Perdi essa habilidade aí. Talvez eu até conseguisse fazer isso quando criança, mas hoje em dia não sei mais fazer isso não. Perdi aí essa habilidade. Mas eu fazia isso quando criança, eu modificava a voz e tal, e fazia um verdadeiros teatrinhos mesmo, chamava até de filmes de altos perigos, eu chamava. E essa eram basicamente minhas brincadeiras. E até então não tinha nada de errado nisso, era apenas uma forma de eu externalizar essas histórias que eu criava. Era uma forma de externalizar essa mente muito criativa que eu tinha, essa mente que tinha necessidade de criar histórias, e não tem nenhum problema nisso, isso é demonstração de um talento. Não é muito diferente de uma criança que quer brincar com instrumentos musicais e fica cantando pela casa, manifestando seu talento musical. No meu caso, meu talento era para criatividade, imaginação, criar histórias. E essas histórias que eu criava não eram exatamente uma necessidade de fugir da realidade. Eram, sim, manifestações lúdicas, mas eram só histórias assim que não eram versões alternativas de uma realidade melhor. Eram apenas universos de aventura ali que eu criava. E, importante falar, eu sempre tive plena consciência do que era imaginação e do que era a vida real. Eu sabia que essas histórias só existiam na minha imaginação, eu nunca acreditei nelas, né? Eu nunca achei que aquilo fosse real. Eu sempre soube diferenciar muito bem o que eu criava ali na minha cabeça do mundo real em que eu vivia. E o Maladaptive Daydreaming é assim mesmo, tá? As pessoas que sofrem disso, elas sabem muito bem que aqueles devaneios que elas têm não é vida real. É diferente da esquizofrenia, onde a pessoa confunde o real com o irreal. Ela tem alucinações, onde ela acredita que aquilo ali é real. No Maladaptive Daydreaming não são alucinações, a pessoa cria aquilo ali na cabeça dela, mas ela tem plena consciência tanto da criação quanto de saber que aquilo ali
da cabeça dela, de saber que aquilo ali não é vida real. Porém, ela fica viciada nisso, em ficar criando aquilo ali e ficar só nas fantasias. Só que daí, na medida em que eu comecei a ter problemas na minha vida real, essas histórias começaram a mudar e deixar de ser histórias mais fantasiosas e aventurescas com personagens aleatórios só pra me divertir, só pra externalizar minhas criações, e passaram a ser versões alternativas de uma realidade melhor, onde eu me inseria dentro dessas histórias para encontrar um conforto, um cantinho de conforto ali e tentar viver uma versão alternativa da minha própria vida. Na época a gente tinha se mudado para outra cidade, eu e meus pais, porque meu pai ficou desempregado, ele perdeu o emprego, então nós nos mudamos para uma outra cidade bem longe, em outro estado, uma vida completamente nova. E não foi uma adaptação fácil. Primeiro que a gente veio quase sem nada, então a gente estava morando numa casa bem pequena que quase não tinha espaço. E a maioria das coisas tinha ficado lá, então era uma casa bem pequena, não tinha um quarto próprio para mim mesmo, né? Não tinha privacidade direito, e também muitas coisas tinham ficado para trás, a gente não tinha nem cama, a televisão não tinha vindo junto, também ficou lá, então a gente também não estava sem televisão, estava sem geladeira. Tava uma situação bem difícil, assim, e também uma situação financeira difícil, né, porque essa mudança, meu pai ficou muito tempo desempregado, né, até começar ali a juntar um dinheirinho, então tava difícil, meus pais também brigavam bastante, e pra piorar tudo, na escola eu comecei a sofrer bullying e ser excluída de grupos sociais. Eu não conseguia me enturmar, não conseguia fazer amizades, e eu ainda sofria bullying pesado, tanto físico quanto psicológico. Então, tava difícil. Então eu sofria esse bullying na escola era difícil, eu chegava em casa e encontrava uma casa extremamente pequena, sem privacidade, sem nada, uma condição financeira ruim. Então basicamente a única coisa que eu tinha, a única alternativa que eu tinha pra ter um pouco de felicidade ali, eram essas criações ali da minha cabeça, era poder imaginar, poder criar essas histórias. Era o meio que eu tinha de ter felicidade ali, de poder me divertir, e esquecer que esses problemas existiam. E eu comecei a criar cada vez mais histórias mais realistas, cada vez mais versões alternativas da minha própria vida. Então eram histórias geralmente sobre coisas cotidianas, geralmente aventuras envolvendo coisas como escola, passeios, férias, onde eu tinha um grupo de amigos, onde eu tinha um irmão, eu sou filha única, sempre quis ter um irmão, então nessa versão eu tinha um irmão, eu tinha uma família legal, a gente morava numa casa boa. E eu acho engraçado que a Vitória fala que muitas dessas histórias ela tinha uma aparência completamente diferente, acho que ela chega até a falar que às vezes ela tinha cabelo liso e loiro, e numa dessas versões de mim mesma eu tinha cabelo castanho e cacheado. Então a gente nunca estava satisfeito com a aparência que a gente tem. Mas é uma coisa que acontecia, né? Eu sempre mudava completamente a minha aparência. E era uma coisa que eu tinha, meio que a necessidade de ser uma outra pessoa. Não alguém em específico, mas outra pessoa. Porque eu acreditava que se eu fosse outra pessoa, minha vida seria melhor. A realidade que eu criava não era uma realidade perfeita, até porque não teria graça se fosse. Aconteciam problemas, inclusive tinha até personagens que faziam bullying ali comigo, com os meus amigos, mas a gente sempre superava tudo, a gente sempre derrotava eles no final e saía por cima. Mas é importante dizer que era uma versão onde era feliz, eu não tinha uma vida perfeita, mas eu tinha uma vida feliz, eu tinha tudo aquilo que eu não tinha e queria ter na minha vida real. Eu tinha uma casa boa, eu tinha amigos, né, tinha uma vida social. E eu sempre me imaginava também com uma personalidade muito diferente. Eu era uma menina extrovertida, animada, que conversava com todo mundo, que quando alguém tentava me humilhar eu respondia à altura. Muito diferente da minha vida real, em que eu era uma menina tímida, desajeitada, que tinha dificuldade para conversar com pessoas que eu não tinha muita intimidade, e que quando alguém vinha fazer chacota de mim eu não sabia o que responder. Então, totalmente diferente. E eu não fazia nada para tentar mudar, não fazia nada para tentar transportar essa personalidade das minhas fantasias para a vida real, para tentar ser mais daquele jeito. Eu só ficava fantasiando e nem tentava melhorar, porque na minha cabeça nem tinha como. Na minha cabeça eu era tão errada que nem tinha o que fazer, sabe? Não tinha conserto. Então eu só poderia ser perfeito, só poderia ser essa pessoa que eu queria ser nas minhas fantasias. Bem, isso durou 2 anos e no 3º ano que a gente estava nessa nova cidade, eu entrei no 4º ano do ensino fundamental na minha escola. E chegaram meninas novas lá. E elas quiseram ser minhas amigas e eu finalmente passei a ter amigas e passei a ter uma vida social.
e tinha uma menina demônio que vivia fazendo bullying comigo, me atazanando, e ela resolveu ser um demônio quietinho e não me atazanar mais. E isso fez com que eu parasse cada vez mais de ter essas fantasias ali realistas e passasse a continuar criando minhas histórias mais, voltar mais para essas histórias mais de fantasia, de outros mundos, com outros personagens, sem ficar me inserindo o tempo todo nessas histórias. E cada vez mais passando essas histórias pro papel, começar a escrever essas histórias. Tanto seja escritas ali à mão, seja no computador. E tem uma dessas histórias que tem até hoje guardadas por aí, né? Principalmente as que foram escritas no computador. As que foram escritas no papel, a maioria se perdeu, né? Mas ainda tem alguma dessas histórias salvas por aí. Eu comecei a cada vez mais me dedicar a isso, a escrever as histórias que eu criava. Eu também tinha meus devaneios, mas era algo muito mais controlado. E eu também parei de fazer os teatrinhos, muito por vergonha, porque eu comecei a ter muita vergonha disso. Comecei a me achar muito maluca por fazer esse tipo de coisa. Falei, não, tenho que parar, né? Porque uma hora ainda vou ser zoada, ainda vão descobrir, eu vou ser zoada por conta disso. Então eu parei com isso, me obriguei a parar, porque é uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas me obriguei a parar com isso. Queria eu ter conhecido RPG de mesa nessa época. Com certeza minha infância teria sido muito mais feliz se eu tivesse conhecido RPG de mesa e tivesse conseguido ter amigos para brincar e jogar. Porque meu sonho era compartilhar essas minhas histórias com outras pessoas, com outras crianças. Eu queria brincar disso com outros, tá? Eu queria também inserir outras pessoas nesse meu teatrinho. Mas eu tinha muita vergonha, não falava isso pra ninguém porque eu tinha muito medo de ser zoada por conta disso. Então eu guardava isso pra mim, não falava pra ninguém, ficava por isso mesmo. Então se eu tivesse descoberto RPG, seja de mesa, seja o... Eu esqueci o nome, mas é aquele que você realmente, por vida real mesmo, que você realmente interpreta ali, se vocês vão até os lugares e tal. Nossa, se eu tivesse descoberto isso, teria achado o máximo, sabe? Teria me ajudado muito. Mas eu nem fazia ideia que isso existia. Então na minha cabeça eu era um ser único maluco e guardava isso pra mim mesmo. E aí eu me obriguei a parar, mas eu continuei tendo esses devaneios mais ali paradinha, quietinha mesmo, né? Sem fazer os teatrinhos. E tudo era bem mais controlado, né? E fazia de vez em quando mesmo. Não era aquela coisa que era o tempo todo isso. Só que aí teve um problema, eu comecei a entrar na minha adolescência, ali pré-adolescência, né, digamos assim, 12 anos, por aí. E minhas amigas começaram cada vez mais a ter outros tipos de interesse e eu não consegui mais me sentir muito conectada a elas. Não consegui me identificar com elas, nossos gostos mudaram muito e elas basicamente queriam ficar o tempo todo falando dos meninos que elas achavam bonitos na sala, ou também caras famosos e tal. E eu achava tudo isso muito chato, não tinha esse tipo de interesse ainda. Então eu achava uma grande chatice e deixou de ser legal ficar com as minhas amigas, porque elas só ficavam falando disso e eu achava muito chato e eu passei a voltar a ficar naqueles devaneios, né? Utilizar isso como meio de me divertir, já que as amizades já eram mais chatas, então eu ficava nesses devaneios, nessas criações mentais como forma de me divertir, porque isso ainda era muito divertido pra mim. Até que enfim chegou a minha puberdade, eu tive puberdade tardia, né? Isso prejudicou bastante. Mas enfim, eu comecei a ter esse tipo de interesse. No começo mais por personagens de livros, séries e filmes que eu assistia. Mas comecei a ter e os devaneios só pioraram por conta disso. Isso porque meu gosto das minhas amigas continuou muito diferente. Elas gostavam de muitas coisas que eu não curtia tanto. Comecei a ter gostos muito diferentes dos das minhas amigas, das pessoas que eu conhecia. E eu comecei a utilizar os devaneios para inserir esses meus desejos esses crushes que eu tinha em personagens e tal. Eu utilizava esses devaneios para criar essas realidades alternativas em que eu me envolvia com esses personagens, sentia um namoro e todas essas coisas. Eu passei a utilizar os devaneios para isso. E agora eu já não ficava mais fazendo teatrinhos, mas eu colocava fone de ouvido e colocava alguma música para escutar e ficava ali na música devaneando, de forma muito parecida com o que a Vitória descreve no vídeo dela, né? Que ela até fala que fazia isso. Colocava uma música, só que ela teve isso desde o começo, enquanto eu não. Eu só passei a desenvolver esse hábito mais na adolescência. Na infância eu não utilizava a música para ficar nos devaneios. Eu passei a utilizar isso na adolescência. E eu colocava uma música e ficava ali devaneando e tal, imaginando uma outra realidade. Eu criava vários tipos de devaneios, alguns com histórias bem fantasiosas, onde aconteciam batalhas épicas, altas magias e tal. E outras mais realistas, muitas que eram na verdade projeções de um futuro perfeito, onde eu era bem sucedida, eu ganhava bem, eu era famosa, eu tinha uma aparência bonita, tudo dava certo. E assim eu conseguia ficar por horas só
divagando isso, só na minha imaginação ali, tendo esses pensamentos, tendo esses devaneios desse futuro perfeito, aí onde tudo dava certo. Eu comecei a sofrer muito de baixa autoestima. Na época eu era muito magra, eu utilizava um óculos que não combinava com o meu rosto, que tinha aquelas lentes simples que aumentavam muito os olhos, pareciam lupas. Eu usava aparelho, basicamente o combo perfeito da nerd esquisita. Isso me atrapalhou muito, né, na minha vida social, né? Eu comecei a ficar ainda mais tímida por conta disso. Não conseguia ter namoros reais porque, né, eu era muito tímida, não conseguia chegar nas pessoas e a aparência também não ajudava. E além disso, eu também não me cuidava, porque na minha cabeça eu era tão feia que nem adiantava me cuidar, eu não tinha como melhorar, sabe? Não era perda de tempo. Então, né, além de tudo isso, eu também não me cuidava, também não me preocupava muito com a minha aparência. E aí eu ficava nesses devaneios, imaginando um futuro perfeito, de muito sucesso, onde eu tinha uma outra aparência, onde eu namorava, onde eu tinha amigos com interesses parecidos com os meus, onde eu era uma escritora famosa e tinha uma boa vida, onde tudo dava certo, né? Onde tudo era muito melhor. Mas era tudo na minha mente e eu não fazia nada para realmente mudar alguma coisa em mim, para tentar de alguma forma alcançar os objetivos. Eu só ficava lá imaginando, torcendo para que um dia tudo desse certo magicamente. E assim foi minha adolescência e início da fase adulta, onde eu passei também a sofrer cada vez mais de ansiedade, ao ponto de nem conseguir sair de casa direito sem ter ataques. Toda vez que eu saía de casa, eu começava a suar muito, eu ficava com um medo extremo e nem sabia do que. E era sempre uma grande tormenta, tudo era uma tormenta. Eu passei a ter hipocondria, morri de medo de morrer. E também cada vez mais eu percebi que esse futuro dos sonhos nunca ia chegar. Fiquei cada vez mais presa nesses meus devaneios e distante da realidade. Até porque meus devaneios me supriam, ficar nessa imaginação me dava alegria. A química era a mesma. Ficar nesses devaneios, pro meu cérebro, ele não entendia a diferença entre os devaneios e a vida real. Os neurotransmissores de alegria ativados eram os mesmos, então pro meu cérebro estava tudo bem, ele estava feliz, porque naqueles devaneios ele conseguia felicidade, conseguia ali a dopamina dele. Porém, era tudo na imaginação, era tudo irreal. Mas é aquilo, né? Os neurotransmissores já estavam ativados e conseguir aquilo na vida real era difícil. Exigia sair da zona de conforto, exigia superar minha ansiedade, superar meus medos. Então, ficar aí fantasiando era muito mais fácil. Até que eu resolvi tentar mudar minha aparência. Eu já tinha tirado o aparelho, que foi um grande alívio, e resolvi ir numa nutricionista para ver se existia algum modo de eu conseguir ganhar peso. E lá eu acabei descobrindo que, ao contrário do que eu pensava, eu não tinha um metabolismo acelerado. E que, na verdade, eu era muito magra porque eu até comia bastante, mas eram alimentos sem nenhum tipo de valor nutritivo, sem nenhum nutriente, um monte de besteira. E os alimentos realmente nutritivos eu comia muito pouco. Eu também estava passando por essa ansiedade que fazia com que eu não tivesse vontade nenhuma de comer. Então eu também comia muito pouco de qualquer forma, porque eu não tinha vontade de comer, não tinha. A ansiedade tirava essa vontade de comer. Na minha cabeça, se eu não estava com vontade de comer, porque eu já tinha comido o suficiente. Resolvi fazer uma dieta de ganho de peso, comecei a controlar minha alimentação, fazer rotinas alimentares e comecei a comer em muito mais quantidade e alimentos mais nutritivos. No começo eu me obrigava a comer, mas aos poucos meu estômago foi se acostumando com essa nova rotina alimentar. E com isso eu ganhei muito peso. E hoje eu tenho 1,64 de altura, peso um pouco menos de 60 quilos. O que ainda é bem longe de uma saradona de academia, mas eu estou satisfeita, tá dentro ali do IMC. E eu acredito que seja um peso ok. Ainda tem gente que me chama de magrinha, mas pelo menos com o peso que eu tô hoje, ninguém mais me chamou de magrela, o que já é um grande alívio aí. E perceber que eu conseguia mudar minha aparência, que é algo que eu achei que eu nunca conseguiria mudar, me fez meter a cara na realidade e perceber que eu poderia mudar as coisas na minha vida e que eu não precisava ficar só sonhando, que tinham sim meios de alcançar aqueles objetivos. O processo não foi fácil, não foi rápido, eu tive muitas recaídas, foi difícil, eu precisei tratar minha ansiedade, eu precisei fazer tratamento psiquiátrico, tomar medicamentos para isso. Então foi um processo muito lento, mas aconteceu. E aos poucos eu fui vivendo minha vida. Eu fiz uma faculdade, eu passei no concurso público aqui da minha cidade, comecei a me socializar, mudei meus óculos para um modelo melhor que combina mais com o meu rosto. Passei a viver da vida real e tomar ações, porque eu percebi que de nada adiantava ficar sonhando se eu não fizesse nada para mudar a minha vida, se eu não fizesse nada para tornar esses sonhos realidade. Passei também a sonhar mais baixo, porque eu percebia que eu sonhava alto demais, colocava muitas expectativas. E isso era muito ruim, porque eu colocava expectativas tão altas que era praticamente impossível de chegar nelas.
E com isso eu ficava me frustrando, eu só me frustrava. Então eu percebi que eu não podia ficar sonhando tão alto assim, que precisava ter mais humildade dos meus sonhos. Porque se eu sonhasse mais baixo, a probabilidade de eu realizar esse sonho era maior. Por exemplo, eu estou terminando agora um livro que eu estou escrevendo e se ele for lido por algumas pessoas, eu já me dou por satisfeita. Não vou ficar sonhando em publicar um best-seller e ficar super famosa como eu fazia antigamente. Porque eu sei que a probabilidade disso acontecer é muito baixa. E provavelmente se eu ficar sonhando isso, eu vou me frustrar. Eu ainda devaneio, mas eu faço isso de forma muito mais controlada, focando mais em desenvolver as histórias que eu estou escrevendo e também ter expectativas mais realistas para o futuro, sem ficar presa a isso e tomando ações para chegar nessas expectativas. Isso não é fácil, eu ainda sou uma pessoa muito tímida, eu ainda tenho muita dificuldade, por exemplo, de chegar nas pessoas, ainda é muito difícil para mim, por exemplo, chegar numa pessoa que eu não conheço direito, que eu não tenho muita intimidade, ainda é difícil. Mas eu sinto que eu tô melhorando isso aos poucos, o canal tem ajudado muito com isso. E com a terapia eu sei que é possível melhorar cada vez mais nesse aspecto. E com certeza já consegui muitos avanços aí. E eu sei que tem muitas outras pessoas que também sofrem disso. E inclusive tem um outro relato aqui pra vocês nesse vídeo, que é o relato de alguém que eu conheço há muito tempo, basicamente desde que eu nasci. O relato do Eupídio Evídio Zimmer, também conhecido como meu pai. E que também tem problemas com esse vício, que também trata esse vício. Pois é, coisas de família, né? Então vamos lá, pai, dá seu relato aí. Olá, tudo bem? Eu sou Evídio Zimmer, sou o pai da Ayla e ela pediu para que eu desse um depoimento sobre o ato de sonhar acordado. Ela sabe que eu fui uma grande vítima desse problema, porque ao longo de uma vida toda eu nunca desenvolvi meus talentos porque eu ficava sonhando acordado. E o que é isso? Em vez de eu lutar pelos meus sonhos, me preparar, eu apenas sonhava. Desde pequeno eu tive vocação para cantar. Porém, antigamente não existia um rádio para cada membro da família como existe hoje. Existia um rádio que era da família e quem ligava era o pai e a mãe ou o irmão mais velho quando estivesse sozinho em casa. Toda vez que eu ia cantar junto com a música, eles me repreendiam porque eles queriam ouvir a música, não queriam ver uma criança gritando junto. Então eu não cantava. Assim eu fui crescendo, aos 19 anos eu consegui comprar um violão, contratei um professor e na hora de cantar eu não sabia cantar. Porque ele tentava me explicar, mas eu não conseguia entender, porque eu nunca tinha cantado junto realmente com a música, né? Quando eu mostrava na rua, às vezes que ele mostrava a música, todo mundo, a pessoa que não tinha a menor vocação para música, dizia, não, você está cantando errado, você tem que cantar assim. E eu ficava muito deprimido com isso, porque uma pessoa que não tinha a menor vocação, que não tinha a mínima ideia de querer ser cantor, cantava melhor do que eu. Eu tinha um conhecido que ele tinha uma voz bonita, cantava bem, e um dia eu conversei com ele, ele disse, não, você tem que treinar, Eu disse, eu não quero ser cantor, então eu não me preocupo muito com isso, mas no momento que você treina, você vai conseguir realmente treinar a voz. E aí, ao invés de eu treinar, eu ficava deprimido, não cantava e sonhava mais ainda. Eu sempre me via, quando eu estava sozinho principalmente, me via como um grande cantor, eu tinha aquelas fantasias, eu me via fazendo show, dando entrevista, gravando discos, né? E assim eu ia indo, mas eu não cantava. Quando chegou um dado momento, eu percebi que eu realmente não seria cantor, então eu digo, não, eu vou ser escritor. Eu também queria escrever. Então o que aconteceu? Eu lia pouco, até porque eu tinha um problema de enxaqueca que me impedia de ler muito, dava dor de cabeça. E quando eu comecei a escrever, eu também escrevia mal, porque eu não prestava atenção no texto, eu não procurava ver como que as outras pessoas escreviam para que eu escrevesse. Aí o que acontecia? Qualquer pessoa que lia meu texto, ela corrigia, dizia, não, você tem que escrever assim, tem que ser assado. Aí eu comecei a perceber que todas as pessoas que não tinham a mínima vocação para ser escritor, escreviam melhor do que eu. Mais uma vez eu me deprimia e entrava para o meu mundo de fantasia. E em vez de treinar, de ler, praticar, eu ficava sonhando. Eu cheguei a escrevi um monte de textos curtos que eu guardei. Depois de muitos anos, quando eu já tinha caído a ficha, já tinha entendido o problema, eu vi que aquilo era lixo e joguei tudo fora. Depois, quando eu comecei a criar canal no YouTube, eu fazia a mesma coisa. Eu não olhava para os outros canais para ver como que eles gravavam, fazer roteiro, certinho, eu gravava. E aí eu via que ninguém assistia, poucos comentários e tal. Mais uma vez eu me deprimia. Então agora, aos 61 anos, eu tomei consciência disso. Até com uns dias atrás, quando minha filha falou sobre esse assunto, realmente, eu já tinha conversado com ela uma ocasião, que quando ela decidiu criar canal, decidiu ser escritora, eu lembrei do meu problema, e eu conversei com ela, né? E ela disse, não, que ela também tinha esse problema, disse, não, vamos trabalhar isso. Então hoje, aos 61 anos, eu estou recomeçando. Eu parei todos os canais, agora comecei um outro canal, comecei a escrever um livro de forma totalmente consciente. Não me preocupo em escrever muito, antigamente eu tentava escrever bastante, 5, 6 páginas numa hora, agora eu escrevo meia página por dia, uma página e meia.
Quando eu começo a escrever, eu olho e digo, não, peraí, deixa eu começar diferente essa frase. Não, deixa eu usar outro termo. Tem um momento que a personagem chegou numa sala, que ela entrou numa mansão, e eu pensei, não, peraí, o que vai ter nessa sala? Quer dizer, comecei a pensar, comecei a ver o que teria, né? Então, aos 61 anos, eu estou conseguindo controlar o sonhar acordado. A gente nunca vai se livrar totalmente, mas hoje eu tenho consciência, eu sei que eu não devo sonhar tanto, eu preciso sonhar menos, até acreditar menos no meu sonho, talvez acreditar menos, de repente eu acreditava demais, trabalhar de forma mais consciente e não me preocupar em que é uma grande obra, porque a grande obra, ela nasce ao acaso. Dias atrás eu estava vendo uma entrevista do Guilherme Arantes, que foi um grande cantor, e aí perguntaram para ele de uma música, né, que fez muito sucesso, e ele disse, como é que foi antes de ter gravado? Ele, não, todo mundo gostava, achava bonito também, mas a gente lança no mercado, a gente não sabe o que vai acontecer. E de repente uma música que tem tudo para fazer sucesso não faz, outra que não tem faz. Isso acontece também com jogador de futebol, com vários artistas, vários ramos, né? Então, evite sonhar acordado. Talvez acredite menos no teu sonho, mas trabalhe de forma consciente, trabalhe duro, que só o trabalho duro que vai gerar o sucesso. Hoje, aos 61 anos, eu tenho essa consciência, estou trabalhando nisso e estou recomeçando. Acho que não é tarde e esse é o meu depoimento. Gratidão. E como a Vitória chegou até a falar no vídeo dela, está sobre isso, sobre a lei da atração. E quantas pessoas que não acreditam nessa lei da atração e não ficam ali, sonhando ali, imaginando um futuro perfeito, acreditando que isso vai fazer com que o universo atraia isso para elas. E isso é muito gostoso, ficar nesses devaneios, ficar nessa lei da atração é muito gostoso. Por quê? Porque pro cérebro, ele não percebe a diferença entre o que é devaneio e o que é vida real. Para o cérebro, para o lado inconsciente dele, digamos assim, no lado irracional do seu cérebro, os neurotransmissores ativados, como eu falei, são os mesmos, né, os neurotransmissores de felicidade. Então, para o seu cérebro não faz diferença se você está sonhando com isso ou está vivendo isso na vida real. Ele vai ficar feliz do mesmo jeito, ele vai suprir essa necessidade. Ele vai sentir isso suprido dentro dele. O problema é que se você fica só devaneando, depois você sente um grande vazio, que é o efeito que acontece quando a gente consegue felicidade através de vícios, através de drogas. Um dos efeitos é isso, você sente uma grande felicidade ali no momento, mas uma vez que aquilo acaba, você sente um imenso vazio, você sente muito mal. Porque você sabe que aquilo foi uma felicidade fabricada, que não foi algo natural e que não foi algo saudável. Mas para o seu cérebro está tudo ok. E tornar os sonhos realidade é difícil. Exige trabalho, exige sair da zona de conforto, exige superar seus medos, isso é muito difícil. Então, por quê? Por que assumir tantos riscos se você pode só ficar ali divagando, devaneando, fantasiando, né? Se você tem comida ali dentro de casa, por que sair para caçar em busca de comida se você já tem comida ali na sua zona de conforto? Então é meio que isso que é assim pro seu cérebro. Se eu já tenho essa felicidade aqui com esses sonhos, por quê? Por que correr riscos? Por que assumir riscos para conseguir isso na vida real se eu já tenho isso suprido aqui? E é nesse momento que você precisa ser racional, entender que você não pode viver de sonhos e que você precisa encarar a realidade, tomar ações para alcançar os seus objetivos, entender que seus objetivos precisam ser possíveis. Tudo bem por torcer por um grande e hiper sucesso, mas tenha isso como um bônus e não como uma necessidade. Por exemplo, eu sonho em ter uma empresa, lute por isso, tá tudo bem. Mas sonhar em se tornar um empresário milionário, tenha isso como um bônus. Não crie tantas expectativas em cima disso, porque a probabilidade de você ficar milionário com a sua empresa é baixa e existe muita chance de você acabar se frustrando e se martirizando por conta disso. Agora, se você tiver isso como um bônus, você vai se satisfazer de só ter uma empresa ali de sucesso, ganhar um bom dinheiro, né? Mas sem ser milionário. E se você, por um acaso, conseguir se tornar milionário, porque sim, é possível, você vai ficar muito feliz, mas se você não conseguir, você não vai ficar frustrado. Eu, por exemplo, o objetivo é publicar um livro. Se ele se tornar um sucesso, vai ser um bônus. Vai ser muito legal, vou ficar muito feliz com isso, mas eu não vou ficar esperando por isso, porque eu sei que a chance de acabar me frustrando e me martirizando por isso é muito grande. E sim, eu vou tomar as ações possíveis para isso, eu vou mandar meu livro para grandes editoras, que se publicarem existe uma grande probabilidade dele se tornar um sucesso de vendas. Mas se não der certo, se elas não quiserem publicar, ou se publicar e mesmo assim não for um sucesso, tudo bem, sabe? Eu não vou me martirizar por conta disso. E sim, sonhar alto demais às vezes pode nos prejudicar. Não se trata de desistir dos seus sonhos, mas de ter um pouco mais de pé no chão, ter um pouco mais de realismo nesses sonhos e ter
os grandes ideais como um bônus, como algo que, vai ser muito legal se você conseguir, mas não tenha isso como uma necessidade extrema. Porque se você tiver isso como uma necessidade extrema, a chance de você não conseguir chegar lá é grande, e aí você vai se sentir mal, você vai se martirizar, se culpar por conta disso. É verdade que isso é muito comum, sabe? A maioria das pessoas acaba não conseguindo exatamente aquilo que ela quer. Faz parte da vida e você não pode se culpar por conta disso, você não pode se impedir de ser feliz por conta disso. Às vezes a gente fica nessas grandes expectativas de, eu só posso ser feliz quando eu publicar um livro e ele virar um best-seller, sabe? Isso vai me impedir de ser feliz por outras coisas. A gente, tudo bem ter os grandes desejos, mas a gente também precisa ter os pequenos desejos, as pequenas conquistas, a gente precisa valorizar as pequenas conquistas, as pequenas vitórias. Porque se a gente só ficar focando em coisas grandiosas, a gente não vai valorizar as pequenas conquistas que a gente teve e com isso vai se tornar menos feliz e vai ficar mais propenso ainda a devaneios. Então, em resumo, para quem também sofre desse vício tão difícil de largar, até porque é possível ficar longe do cigarro, é possível ficar longe das bebidas, é possível ficar longe das drogas ilícitas, mas como ficar longe dos devaneios? Você vai tirar o cérebro da cabeça? É difícil, né? Então, sim, é um vício muito difícil de largar porque é algo que tá sempre ali com você, não tem como abandonar completamente. Mas algumas dicas são procurar terapia, melhorar a autoestima, vencer a fobia social, tratar a ansiedade, tomar ações para alcançar seus objetivos, aceitar desafios, se desafiar para se permitir mudar e ter objetivos mais realistas e possíveis, além de valorizar as pequenas conquistas. Permita se alegrar pelas pequenas coisas da sua realidade. Bem, gente, mas então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E se você se identificou e também quer deixar seu relato, sinta-se à vontade para deixar ele aqui nos comentários. Se você tiver com muita vergonha, cria um perfil fake aí, mas comenta aí, deixa seu relato que vai ser importante, né? Porque tem muitas pessoas passando por isso. E aqui, como é um canal pequeno, então não vai ter tanta gente comentando assim, então provavelmente eu vou ler seu comentário. E também, se você quiser me mandar alguma mensagem aí pra desabafar, também pode fazer isso. Tem aqui meu Instagram aqui na descrição, você pode ir lá me mandar uma mensagem. Quando ver ela, provavelmente vou responder. Às vezes eu demoro pra ver, até porque o meu Instagram é meio bugado, às vezes ele não me manda as mensagens. Tá? Tem muitas vezes que a pessoa manda mensagem e não aparece lá pra mim, não está bug. Mas quando eu ver, eu vou responder. Pode demorar, mas eu vou responder sim. E então, ou se você quiser deixar nos comentários, sinta-se à vontade aí para dar o seu relato. E se você não sofre disso, mas achou interessante, não tinha ouvido falar sobre isso antes, descobriu agora, deixe aí sua opinião também, fale o que você achou disso. Se você conhece alguém que também sofre disso, sinta-se à vontade para se expressar aqui nos comentários. Bem, gente, mas então é isso. Fiquem bem e até a próxima.